A graça e paz, irmãos, irmãs, que bom nós estarmos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus e vamos dar continuidade ao nosso propósito de estudo do Apocalipse. Hoje um tema importantíssimo, que são as duas testemunhas no capítulo 11 de Apocalipse. Eu convido você a aproveitar esse estudo, que trará informações muito importantes sobre a palavra de Deus, sobre esse tema também, que é muito importante para nós. O estudo bíblico sobre as duas testemunhas traz muitas informações que, por muitas vezes, e muitas religiões, igrejas, seitas, interpretam de maneiras muito diferenciadas. Por isso é um tema muito importante, são detalhes muito ricos, e talvez é um dos estudos mais complexos do Apocalipse. As duas testemunhas no capítulo 11. Nós estamos estudando o texto do Apocalipse, fazendo um panorama geral, capítulo por capítulo. Alguns capítulos são agrupados. O primeiro capítulo mostra a apresentação do livro, depois o capítulo 2 e 3 sobre as 7 igrejas. Então, capítulo 4, a visão do trono de Deus. O capítulo 5 e 6, os 7 selos. O capítulo 7, os remidos no céu. O capítulo 8 e 9, as 7 trombetas. O capítulo 10, a visão do livrinho. E agora estamos exatamente no meio do livro. A visão das duas testemunhas. Um texto maravilhoso que vai te ajudar também a compreender a mensagem do Apocalipse, entender essa mensagem, essa palavra tão maravilhosa. Depois, continuando, o capítulo 12, sobre a mulher e o dragão. O capítulo 13, as duas bestas. O capítulo 14, sobre a colheita. O capítulo 15 e 16, as 7 taças. O capítulo 17 e 18, a grande Babilônia. O capítulo 19, as bodas do Cordeiro. O capítulo 20, o milênio e o juízo final. O capítulo 21, o novo céu e a nova terra. E o capítulo 22, a conclusão do livro Apocalipse. Nós já falamos que existem alguns intervalos entre as visões, o primeiro intervalo entre as 7 igrejas e os 7 selos, quando João vê o trono de Deus no capítulo 4. Depois, no segundo intervalo, no capítulo 7, a visão dos remidos nos céus, que é entre os 7 selos e as 7 trombetas. Mas entre a sexta e a sétima trombeta, tem a visão do livrinho, que foi o capítulo 10, e as duas testemunhas, que estão no começo do capítulo 11. Então, nós estamos no intervalo entre a sexta e a sétima trombeta do Apocalipse. Então, tem um outro intervalo, a continuação desse intervalo, e a visão das 7 taças do Apocalipse. É muito importante você compreender isso, para entender o desenrolar do livro. 7 igrejas, um intervalo, 7 selos, um intervalo, 7 trombetas, um intervalo, e então a visão das 7 taças. A visão das duas testemunhas, no Apocalipse 11, começa com a medição do templo, no versículo 1 e 2. Depois mostra 2 mártires, com poder e grandes obras, o seu testemunho, sua morte, e então a sua ressurreição. Depois acontece um grande terremoto, e o fim do segundo ai, que na verdade é também a 6ª trombeta. E por fim, o capítulo 11 termina esse intervalo com a 7ª trombeta do Apocalipse. Então, a visão dessas duas testemunhas está ali mostrando, né, a medição do templo, e eles são 2 mártires que têm grande poder e obras, eles têm um testemunho e morrem pelo seu testemunho, e eles ressuscitam milagrosamente, e então acontece um grande terremoto, e é o fim do segundo ai, que também é a 6ª trombeta, e acontece então a 7ª trombeta do Apocalipse. Essas duas testemunhas, nós vamos fazer algumas perguntas sobre elas, e vamos tentar responder aqui no nosso estudo. Primeiro, quem são? Quem são essas duas testemunhas? Quando surgirão essas duas testemunhas? Onde elas aparecerão?
o que elas farão, como elas serão e por que virão. Então, vamos responder sobre as duas testemunhas: quem, quando, onde, o que, como e por quê. Vamos tentar descobrir o máximo sobre esses dois personagens que aparecem aí no capítulo 11 de Apocalipse e são muito controversos as interpretações sobre eles. Algumas seitas colocam que são seus líderes, seus fundadores, mas não tem nenhuma ligação com isso. Por isso é importante você discernir quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Essas duas testemunhas, existem várias interpretações, como nós falamos: a interpretação preterista, a interpretação futurista, idealista e a contínua. A interpretação preterista, ela vai dizer que são mártires, profetas durante a história de Israel. Vai lembrar lá do passado, de profetas que aconteceram no Antigo Testamento e que são lembrados no Apocalipse. A interpretação futurista já diz que serão dois profetas que surgirão no fim da grande tribulação. Já a interpretação idealista ou simbólica vai dizer que é o testemunho de fé durante as duas alianças, a lei e a graça, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, representariam, então, essas duas testemunhas. E a interpretação contínua vai falar sobre a esperança para a igreja em todos os tempos. O autor, o apóstolo João, lembrou da mensagem dos profetas no passado, usou a figura deles, então apontou para o futuro, para a igreja, o surgimento de duas testemunhas, e durante toda a história da igreja também mostrou testemunho de mártires e pessoas que morreram pela sua fé, então trazendo uma mensagem de esperança para a igreja, que é um dos maiores propósitos do Apocalipse. O contexto dessa mensagem centra-se no templo em Jerusalém e em Israel. Você vai ver que esse é o ambiente das duas testemunhas. Mas também fala sobre as nações ao redor, também estariam envolvidas, trazendo o foco mundial para Israel. E nós vemos isso durante toda a história. Sempre acontecem fatos voltados para Israel, para Jerusalém, e também agora para a questão do templo. E todas as nações, então, também são atingidas com consequências ao redor desses acontecimentos. Então, você vai ver que, na verdade, algumas interpretações dizem que isso é somente para Israel e que a igreja não terá nenhuma ligação com isso. Mas, realmente, Israel, Jerusalém, o templo é o foco desse texto. Só que as nações, outros povos, serão alcançados através do testemunho desses dois profetas. Vamos então ler na Bíblia, na Apocalipse 11, versículo 1 e 2, as duas testemunhas, a medição do templo. Quando diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deste lado, o átrio exterior do santuário, e não começa, porque este átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Quando fala aqui no versículo 1 e 2 da medição do templo, João recebe uma vara e ele vai medir o templo. Ele está falando ali sobre o templo em Jerusalém, mas excluindo o átrio exterior. O átrio exterior era onde ficavam os gentios, onde as pessoas de outros povos, outras nações, poderiam ir ao templo adorar, mas ficavam na parte externa. Mas Jesus disse também, em Lucas 21, 24, que haveria um tempo para que os gentios conhecessem a palavra, para que todos os povos fossem alcançados pelo Evangelho. E aqui, simbolicamente, ele fala sobre 42 meses, que na verdade também diz lá em Apocalipse 13, 4, referindo-se ao período da grande tribulação,
E eles estarão ali pisando a cidade santa, no sentido assim, de humilhação, de perseguição. Mas também fala sobre um tempo em que os povos buscarão adorar a Deus também em Jerusalém. Quando fala que sem o átrio exterior, é porque não tem como medir. Porque muitas pessoas, milhões de pessoas de todos os povos, adorarão a Deus ali naquele local. Mas também porque o mundo voltará para esse cumprimento de uma profecia, a reconstrução do templo, finalmente o templo em Jerusalém. Nós vamos explicar melhor sobre isso. A medição do templo também lembra que o profeta Ezequiel fez, no capítulo 40 a 43. Da mesma forma que quando Ezequiel, ali aconteceu a destruição do templo de Salomão, Deus falou a Ezequiel, vá lá medir o templo, uma visão profética de restauração do templo. Jerusalém havia sido destruída no ano 70, juntamente com o templo. Então, João também tem uma visão como Ezequiel, após a destruição, Ezequiel viu o templo, mediu o templo ali numa visão espiritual, para profetizar a sua restauração. Então, João também tem essa experiência como Ezequiel, e vai medir o templo que havia sido destruído. É uma mensagem de esperança. Os leitores desse texto, sobre as duas testemunhas, lembraram dos antigos profetas, tiveram essa experiência através do testemunho de João, de que o templo será restaurado, e então houve essa profecia sobre a reconstrução do templo, logo após a destruição dele no ano 70. O Apocalipse foi escrito entre o ano 96 e o ano 100. Então, agora eles recebem essa esperança de restauração. Essa medição do templo, então, uma profecia sobre a reconstrução do templo em Jerusalém. Nós sabemos que ali o local onde foi o templo original, hoje tem uma mesquita. Só que existe essa profecia de restauração, que ele será reconstruído. Eu tive a experiência, quero compartilhar com vocês, de visitar esse local, e eu me surpreendi quando eu conheci o Instituto do Templo. Você pode visitar o site temploinstitute.org e ver que eles têm tudo preparado, objetos, detalhes, lá em Jerusalém, para reconstruir o templo ali próximo ao mesmo local. Há estudos sobre exatamente onde seria, ao lado ali da mesquita. Eles vão dividir aquele espaço, uma parceria, porque esse lugar onde os muçulmanos, os judeus e os cristãos adoram, é, na verdade, o centro do mundo. Ali, eles querem reconstruir o templo em Jerusalém. Existe a profecia de Jesus, em Mateus 24:15, de que o anticristo se assentaria nesse templo, e também em 2 Tessalonicenses 2:4. Então, essas duas testemunhas, essa profecia sobre as duas testemunhas, começa com a visão medindo o templo, onde João vai mostrar esse acontecimento final, essa reconstrução do templo em Jerusalém. E eu estou aqui também falando para vocês que, de fato, existe um projeto real, público, para restaurar esse templo e ter um lugar de adoração ali em Jerusalém, no mesmo lugar. Então, essas duas testemunhas, elas vão falar para nós, na verdade, a visão de João medindo o templo, é isso. Ele está mostrando a reconstrução do templo em Jerusalém. Eles são dois mártires. O versículo 3 diz assim: darei autoridade às minhas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. A palavra testemunha, no grego, no original, significa mártir. Então, essas duas testemunhas foram dois mártires. E eles estarão ali
trazendo um testemunho essencial. Por quê? Na lei, dizia que 2 pessoas eram o mínimo para testemunhar um julgamento, para uma decisão. Sem 2 testemunhas não era possível tomar uma decisão e fazer um juízo. Então o Senhor manda 2 testemunhas nesse sentido de que Deus estará mostrando a sua palavra e 2 profetas ao mesmo tempo, que serão martirizados, trarão esse testemunho final da palavra de Deus antes do julgamento. Esses 2 mártires são figuras proféticas. Esse período de 1260 dias confere com 42 meses. No versículo 2 fala 42 meses, no versículo 3 fala 1260 dias. Se você somar 42 vezes 30, dá 1260. Então, eles estarão ali profetizando num período da grande tribulação e vestidos de pano de saco, que é um símbolo de humilhação, segundo a palavra de Deus. Você estudar a palavra de Deus também sobre a profecia, sobre a grande tribulação, lá em Daniel, ele diz que serão 2 períodos de 3 anos e meio, num total de 7 anos. Então, 42 meses é igual a 3 anos e meio. E 1260 dias também é igual a 3 anos e meio. É impressionante a riqueza desses detalhes. Eles estarão ali profetizando e testemunhando a palavra de Deus no final da grande tribulação. Versículo 4 e 6, vamos falar sobre o poder e obras dessas 2 testemunhas. Vamos ler Apocalipse 11, de 4 a 6. São essas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes danos, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Olha que poder Deus dá a essas 2 testemunhas. São 2 mártires, e eles são representados por 2 oliveiras e 2 candelabros. Se você vê lá em Zacarias 4, versículo 3 e 11 a 14, antes da reconstrução do templo, Deus falou ali que Josué e Zorobabel eram comparados a 2 testemunhas, a 2 oliveiras e 2 candelabros. A oliveira é um símbolo de frutos que tem na Terra Santa. E o candelabro era a luz que iluminava o templo. Então, eles são símbolo de fruto e de luz, que o Senhor vai mostrar os seus frutos através dos seus profetas nos últimos dias e também trazer a luz da palavra de Deus para nós. E quando diz que sai fogo da sua boca, embora o texto dá aquela imagem literal mesmo de uma arma de guerra para destruir os inimigos, também é um símbolo de palavras de poder, palavras de força, de autoridade. E eles fecham o céu para não chover, transformam água em sangue e ferem a terra com flagelos. Olha que coisa impressionante. O poder dessas 2 testemunhas. Eles são semelhantes a 2 profetas, Moisés e Elias. Moisés, por causa de transformar água em sangue e por causa dos flagelos, as pragas. E Elias, porque orou, e mandou que caísse fogo do céu. E também orou que não chovesse. Eles têm uma semelhança com os profetas. Essa imagem dos profetas do Antigo Testamento no Apocalipse, elas trazem a esperança, a lembrança, a palavra de Deus. Por isso a dificuldade de muitas pessoas entender o Apocalipse. Porque você precisa compreender o restante da Bíblia. Então ele compara com 2 profetas, dos maiores profetas do Antigo Testamento. Moisés, que transformou água em sangue e também as pragas, os flagelos,
e Elias que fez cair fogo do céu e fez com que não chovesse, mostrando então o poder dessas duas testemunhas. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 10, quando diz assim sobre o seu testemunho e morte. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas testemunhas, e realizarão festas, e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O testemunho deles foi tão forte que incomodou o mundo. E a besta do abismo, também citada em Apocalipse 13, de 5 a 7, ou seja, o anticristo, vencerá e matará as testemunhas. Os cadáveres deles estarão em Jerusalém, onde Jesus também foi crucificado, lembrando da crucificação de Jesus, e também acusando Jerusalém, que da mesma forma que matou os profetas, que matou Jesus, ela é chamada espiritualmente de Sodoma, lembrando do pecado, e de Egito, por causa da escravidão do povo de Deus. Então ali acontece que eles são mortos, essas duas testemunhas, em Jerusalém, e os cadáveres delas ficam ali 3 dias e meio estirados na cidade. E aí acontece que muitas pessoas vão ver, né? Através da mídia, hoje nós podemos entender isso. O mundo inteiro poderá ver e contemplar esses cadáveres por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados, para mostrar a sua vergonha, mostrar a sua derrota, e eles vão se alegrar por causa disso, vão realizar festas e enviarão presentes, porque eles atormentaram os moradores da terra. Você imagina 2 homens, 2 profetas, realizam sinais, maravilhas, faz cair fogo do céu, faz parar de chover, faz chover, faz acontecer pragas, flagelos, tem poder de transformar água em sangue, e então eles pregam com autoridade, são perseguidos pelo povo e também pelo anticristo, são mortos, e quando eles pensam que são derrotados, eles são expostos ali na cidade de Jerusalém, o mundo inteiro olha, se alegra com aquilo, com aquela notícia, porque eles atormentaram os moradores da terra ao testemunhar sobre Jesus Cristo. Continuando sobre a sua ressurreição, versículo 11 e 12 diz assim: mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Aqui acontece a ressurreição dessas 2 testemunhas, depois de 3 dias e meio, aqui também fazendo um paralelo com a ressurreição de Jesus, mas também porque naquele tempo, entre os judeus, o atestado de morte final de uma pessoa era após 3 dias, porque até então ela poderia ter desmaiado, ser um mal súbito, e ela poderia voltar. Então, após 3 dias, de fato, a pessoa era considerada morta. Por isso, Jesus ressuscitou com 3 dias. Lázaro foi ressuscitado com 4 dias, e essas 2 testemunhas, após 3 dias e meio, ou seja, após a prova de que realmente estavam mortas, o Espírito de vida que vem de Deus entra neles e eles se levantam. E todos que viram ficaram com medo e ouviram uma voz do céu dizendo: subam. Deus chama essas 2 testemunhas para o céu porque já cumpriram o seu papel, a sua missão. Eles sobem para o céu numa nuvem e os seus inimigos contemplaram então a sua
ascensão ao céu. Aqui um ato milagroso, a ressurreição dessas duas testemunhas que sobem então para o céu a ouvir a voz de Deus. E quando eles ressuscitam, acontece um terremoto no versículo 13, que diz assim: naquela hora houve um grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. E as outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Esse terremoto aqui lembra que quando Jesus morreu, aconteceu um terremoto, e quando Jesus ressuscitou, também aconteceu um terremoto. E quando essas duas testemunhas ressuscitam, acontece um grande terremoto que derruba a 10ª parte da cidade, no caso de Jerusalém, e morreram 7.000 pessoas de uma vez, no caso aqui, falando profeticamente, e as outras pessoas ficaram apavoradas, mas deram glória a Deus. Por quê? Reconheceram que aqueles homens eram profetas de Deus. Haviam realizado milagres, maravilhas, mas eles não acreditaram por causa do anticristo. Então eles foram mortos, mas ressuscitaram depois de 3 dias e meio. Aconteceu esse terremoto e todos ficaram apavorados ao ver que eles sobem para o céu. Então, testemunho de que verdadeiramente eles vieram de Deus. O versículo 14 diz que é o fim do segundo ai e a 6ª trombeta. Quando diz assim: passou o segundo ai e eis que sem demora o terceiro ai. Então, essa mensagem das duas testemunhas ainda está ligada à 6ª trombeta, que é o segundo ai. São 3 ais do Apocalipse. O primeiro ai é a 5ª trombeta, o segundo ai é a 6ª trombeta, e dentro da 6ª trombeta, o ministério dessas duas testemunhas, e aí o contexto de guerra mundial, conforme diz a 6ª trombeta, e então é um anúncio no versículo 14 de que passou o segundo ai, com o ministério dessas duas trombetas. O que vem depois? A 7ª trombeta. Então, claramente, esse texto aqui é um intervalo dentro da 6ª trombeta para a 7ª trombeta. E quando acontece a 7ª trombeta, o versículo 15 até 19, é sobre a volta de Jesus, que é o terceiro ai. Vamos ler Apocalipse 11, de 15 a 19. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tantos aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. O texto termina, então, mostrando a 7ª trombeta, que tem ligação com a volta de Jesus, um anúncio da volta de Jesus. Essas duas testemunhas vêm porque antes de um julgamento, como nós dizemos, precisava se ouvir, no mínimo, 2 testemunhas. Então, Deus manda essas últimas 2 testemunhas, lembrando do ministério profético do Antigo Testamento, para mostrar a palavra de Deus, para revelar a mensagem de Deus. Acontecem milagres, eles são mortos, ressuscitam, e então é o anúncio da 7ª trombeta, quando diz que o reino do mundo se tornou de Deus, o seu Cristo, ele reinará para sempre, um anúncio do reino de Deus que chegou, e o grande poder dele passa a reinar, o dia da ira, o tempo determinado, o julgamento dos mortos e daqueles servos de Deus receberem o galardão. Então, grande ligação com a volta de Jesus.
Por isso a sétima trombeta, ela fala da volta de Jesus. Por quê? Na volta de Jesus, muitas pessoas fazem separação do arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos e a volta de Jesus. Sendo que, biblicamente, primeiro acontece a ressurreição dos mortos, segundo, o arrebatamento da igreja, e junto com a volta de Jesus, num piscar de olhos. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, a sétima trombeta é o anúncio da volta de Jesus. E a volta de Jesus, ela está ligada com a ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja. Não separe isso, porque você vai fazer uma grande confusão. Arrebatar a igreja primeiro, depois Jesus volta, e aí fica muito confuso. Vamos concluindo, então, já responder. Quem são, então, essas duas testemunhas? Seria Moisés e Elias, que apareceu para Jesus na transfiguração? Não, porque Moisés morreu. Como que ele viria de novo na terra se ele não ressuscitou? Então não pode ser Moisés. Então não é Moisés e Elias. Eles foram ali representados na visão da transfiguração, mas Jesus disse em Mateus 17, 12, que a profecia de Elias, que Elias viria, lá de Malaquias 4, foi cumprida em João. Então não é Moisés e Elias que voltarão. Também não é Enoque e Elias, porque Enoque não era um profeta. Então muitos dizem que era Enoque e Elias, por quê? Porque Enoque foi arrebatado aos céus e Elias também foi arrebatado aos céus vivo, ou seja, Moisés não pode porque ele morreu. Mas Enoque e Elias poderia, porque Enoque não morreu e Elias também não morreu. Mas Enoque não era profeta. Então não tem ligação com o ministério profético, na verdade. Seria Josué e Zorobabel, porque lá em Zacarias 4, chama Josué e Zorobabel de duas oliveiras, de dois candelabros. Por quê? O contexto histórico era de reconstrução do templo. O templo havia sido destruído e Josué e Zorobabel são levantados para começar a reconstrução do templo. No caso da visão de João, Apocalipse 11, também o templo e Jerusalém também tinham sido destruídos. Então, nesse contexto de reconstrução, Deus levantaria duas testemunhas, semelhante a Josué e Zorobabel, que foram chamados de duas oliveiras. Mas não seria Josué e Zorobabel, porque eles morreram. E também, algumas pessoas dizem que essas duas testemunhas são os dois testamentos, os dois testemunhos, o Antigo e o Novo Testamento, a lei e a graça. Mas o texto de Apocalipse 11 fala de pessoas que morreram, ressuscitaram, foram perseguidas. É complicado você dizer que o Antigo e o Novo Testamento morrem e ressuscitam. Alguns dizem também que seria a igreja ocidental e a igreja oriental durante a história. A igreja dividida do Oriente e do Ocidente. Mas também não podemos comparar com personagens que morrem e ressuscitam. Então nós podemos aqui dizer que só que uma profecia mesmo, de dois profetas durante a grande tribulação. Dois personagens especiais, voltados para Israel, para Jerusalém, para o templo, que será reconstruído e que será usado pelo anticristo, mas dois homens de Deus que se levantarão nesse período. Então, aqui o caráter profético desse texto. Então, não podemos dizer que foram duas pessoas que já viveram e que vão voltar. Isso é complicado. Deus pode fazer isso sim. Se ele quiser, pode. Mas é muito complicado entender assim. Nós podemos esperar que Deus vai levantar duas pessoas que nós não sabemos quem é. Dois judeus especificamente. Por quê?
Deus quer testemunhar para o povo de Israel, para que eles tenham chance de se converter e, através deles, testemunhar para o restante do mundo. Aquele mesmo cenário bíblico, Jerusalém volta a seu centro. E dali acontece, então, essa mensagem. Então, são 2 profetas durante a grande tribulação. Vamos responder, então, essas perguntas. Quem são as 2 testemunhas? São 2 profetas. Quando surgirão? Durante a grande tribulação, final dela. Onde eles aparecerão? Ali ao redor do templo, em Jerusalém. O que eles farão? Sinais poderosos. Como eles serão? Se vestirão de saco, se humilhando devido à situação da humanidade e do povo de Deus. E por que eles virão? Para testemunhar de Cristo antes do juízo final. Como nós dizemos, todo juízo, todo julgamento tinha que ter 2 testemunhas. Então, antes do juízo final, vem 2 profetas para dar o testemunho final sobre o poder de Deus, sobre a glória de Deus, fechando, então, a mensagem aqui das 2 testemunhas. São 2 profetas durante a grande tribulação, no contexto da reconstrução do templo, com sinais poderosos, vestidos de saco, com o testemunhar de Cristo, vão morrer e vão ressuscitar. E então, vem o anúncio da 7ª trombeta. A mensagem central de Apocalipse 11 é o versículo 3. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. É o testemunho sobrenatural do poder de Deus nos últimos tempos, especialmente durante o período da grande tribulação. Amém. Então, concluindo aqui o texto, o panorama do capítulo 11, as 2 testemunhas começam com a medição do templo, pelo apóstolo João, versículo 1 e 2. Depois, 2 mártires ou testemunhas, versículo 3. Depois mostra o poder e as obras dessas testemunhas, do versículo 4 a 6, com grande autoridade, e também o testemunho e a morte deles, do versículo 7 até 10. E então a sua ressurreição, no versículo 11 e 12, e acontece um grande terremoto no versículo 13. Depois, o anúncio de que é o fim do 2º ai, que é a 6ª trombeta, no versículo 14, e a 7ª trombeta, no versículo 15 até 19. Fica, então, esse panorama do capítulo 11 de Apocalipse, e nós continuamos o nosso estudo do Apocalipse, já estamos na metade, sobre as 2 testemunhas. Espero que você possa ter aproveitado, ter compreendido essa mensagem tão maravilhosa sobre as 2 testemunhas que falam para nós sobre a volta de Jesus, a preparação para o final de tudo, para o juízo final, essa conclusão da história da humanidade, queridos. Durante a grande tribulação, especificamente, nós acreditamos que, embora usam a linguagem do Antigo Testamento, a linguagem profética do Antigo Testamento, na verdade, essas 2 testemunhas são profetas de Deus para anunciar a palavra de maneira milagrosa antes do julgamento final. Eu quero convidar você para o próximo estudo, no capítulo 12, a mulher e o dragão, e falar para você que você consegue ler esse estudo que nós fizemos aqui no site Esboco Sermão. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus, agradecendo a Deus pela sua vida, que Deus te fortaleça, que Ele te abençoe, que você verdadeiramente possa compreender a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento maravilhoso de estudar a tua santa palavra. Amado, de entender o caráter profético, revelado da tua palavra. Existem mistérios, Senhor, que nós não sabemos ainda, mas que nós esperamos, ó Pai, a revelação do Senhor. E, ó Pai amado, assim como nós aprendemos hoje, que nós sejamos testemunhas hoje da tua santa palavra. Que o teu poder, ó Pai, venha sobre a tua igreja para a realização de milagres, sinais, coisas maravilhosas, meu Pai. E que o Senhor prepare o teu povo para a tua volta.
Se alguém, Pai amado, tem medo, tem dúvidas, Senhor amado, nós, Pai amado, pedimos ao Senhor, Pai, fortalece agora. Nós repreendemos toda incredulidade, em nome de Jesus. E queremos, ó Pai, verdadeiramente esperar e crer que o Senhor Jesus voltará. E aquilo, Senhor, que nós não temos a capacidade ainda de compreender, possamos tão somente esperar no Senhor, ler a Tua palavra e, ó Pai, crer que o Senhor revelará no tempo certo. Assim nós abençoamos os Teus servos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.